As pirâmides do Egito são um dos mais fascinantes e duradouros mistérios da humanidade. Construídas durante o período do Antigo Reino, aproximadamente entre 2580 e 2510 a.C., elas continuam a intrigar arqueólogos, historiadores e entusiastas por várias razões. Aqui estão alguns dos principais mistérios que cercam essas monumentais estruturas. Métodos de construção. Um dos maiores mistérios é como os antigos egípcios conseguiram construir as pirâmides com a tecnologia disponível na época. Há várias teorias sobre os métodos utilizados, incluindo o uso de rampas de terra e tijolos de barro, rampas em espiral ao redor da pirâmide e até a possibilidade de técnicas perdidas no tempo. A precisão com que os blocos de pedra foram cortados e colocados é particularmente intrigante, dada a falta de ferramentas de metal avançadas. Propósito e significado. Embora se saiba que as pirâmides serviam como tumbas para os faraós, o simbolismo e o propósito mais profundo ainda são debatidos. Alguns acreditam que as pirâmides tinham significados religiosos profundos, alinhando-se com constelações ou possuindo propriedades místicas. Outros sugerem que elas poderiam ter funcionado como um tipo de máquina espiritual para ajudar o faraó a alcançar a vida após a morte. Alinhamento astronômico. As pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, são alinhadas com uma precisão impressionante em relação aos pontos cardeais. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter sido feito para refletir constelações específicas, como Órion, que estava associado ao deus Osíris. A exatidão desse alinhamento levanta questões sobre o conhecimento astronômico dos antigos egípcios. Câmaras secretas e passagens. Apesar de muitos séculos de exploração, acredita-se que ainda existam câmaras e passagens não descobertas dentro das pirâmides. Tecnologias modernas, como radar de penetração no solo e tomografia de muons, têm revelado possíveis vazios e câmaras ocultas, sugerindo que ainda há muito a ser descoberto. Tecnologia e ferramentas. A exatidão dos cortes nas pedras e o transporte de blocos gigantescos, sem a ajuda de rodas ou máquinas modernas, são aspectos que continuam a suscitar perguntas. Como os egípcios conseguiram mover pedras que pesavam toneladas por longas distâncias? E como cortaram pedras com uma precisão que rivaliza com técnicas modernas? Origem das pedras. As pedras utilizadas na construção das pirâmides foram extraídas de pedreiras distantes. Por exemplo, os blocos de calcário vieram de Tura, ao sul de Gizé, e os blocos de granito para a Câmara do Rei da Grande Pirâmide vieram de Aswan, a mais de 800 quilômetros de distância. A logística desse transporte é um enigma. Mistério da Grande Esfinge. A esfinge, que guarda a necrópole de Gizé, também é envolta em mistério. Existem debates sobre sua idade real, quem a construiu e qual era seu propósito original. Alguns pesquisadores sugerem que a esfinge pode ser muito mais antiga do que as pirâmides, baseando-se em evidências de erosão que poderiam ser causadas por água. Teorias alternativas. Além das teorias convencionais, há várias especulações não comprovadas sobre a origem das pirâmides, incluindo influências extraterrestres, tecnologias avançadas perdidas e civilizações pré-históricas desconhecidas. Embora amplamente desacreditadas pela comunidade científica, essas teorias continuam a capturar a imaginação do público. O lado sobrenatural das pirâmides do Egito é uma área que desperta tanto fascínio quanto debate. Embora muitos dos mistérios associados às pirâmides possam ser explicados por meio de análises arqueológicas e científicas, há aspectos que desafiam nossa compreensão racional e alimentam a crença em poderes místicos ou influências sobrenaturais. Aqui estão alguns desses elementos. Maldições e advertências. Uma das lendas mais conhecidas é a maldição do faraó, que supostamente afeta aqueles que perturbam as tumbas dos faraós. De acordo com essa lenda, aqueles que violam a tranquilidade dos mortos enfrentam desgraças e tragédias. Embora muitos acreditem que essas histórias são puramente supersticiosas, alguns incidentes envolvendo pessoas ligadas à abertura de túmulos reforçaram essa crença ao longo dos anos. Energias e campos magnéticos. Algumas teorias sugerem que as pirâmides do Egito podem ter propriedades energéticas ou gerar campos magnéticos incomuns. Afirma-se que a forma e a construção das pirâmides podem criar padrões de energia que afetam o ambiente ao redor, influenciando desde a fertilidade do solo até a saúde e o bem-estar das pessoas.
No entanto, evidências científicas concretas para apoiar essas teorias são escassas. Alinhamentos astronômicos e astrologia. As pirâmides do Egito estão alinhadas de maneira precisa com certos eventos astronômicos, como o solstício e as estrelas específicas. Isso levanta especulações sobre a possibilidade de que os antigos egípcios tivessem conhecimento avançado de astronomia e utilizassem esse conhecimento para propósitos cerimoniais ou mágicos. Alguns acreditam que esses alinhamentos têm significados ocultos ou influenciam poderes desconhecidos. Câmaras secretas e artefatos ocultos. Apesar das extensas pesquisas e explorações, algumas câmaras e passagens dentro das pirâmides ainda não foram descobertas. Esses espaços não acessados alimentam a especulação sobre o que pode estar escondido dentro delas. Teorias variadas sugerem desde artefatos poderosos até conhecimentos secretos guardados pelos antigos construtores, despertando a imaginação e alimentando a crença em segredos sobrenaturais. Manifestações fantasmagóricas e avistamentos. Há relatos ocasionais de avistamentos de figuras fantasmagóricas ou presenças inexplicáveis nos arredores das pirâmides. Alguns visitantes afirmam ter experimentado sensações de presenças sobrenaturais ou terem testemunhado fenômenos inexplicáveis durante suas visitas. Embora esses relatos sejam geralmente atribuídos a impressões emocionais intensas ou condições atmosféricas peculiares, eles contribuem para a atmosfera misteriosa e sobrenatural que envolve as pirâmides. Magia e rituais antigos. As pirâmides e os templos associados a elas eram centros de práticas religiosas e rituais mágicos na antiguidade egípcia. Os sacerdotes e sacerdotisas que serviam nesses locais realizavam cerimônias elaboradas envolvendo oferendas, invocações divinas e rituais de passagem para os mortos. Acredita-se que esses rituais tivessem o poder de influenciar o mundo espiritual e material, alimentando a crença em poderes sobrenaturais associados às estruturas. A ideia de um ser ou entidade que habita as pirâmides do Egito é um conceito profundamente enraizado no folclore, na mitologia e na imaginação popular. Embora não haja evidências científicas ou históricas concretas que sustentem a existência de tal ser, essa noção tem sido alimentada por séculos de narrativas, lendas e especulações. Vou explorar algumas das representações mais proeminentes desse ser associado às pirâmides. Guardião sobrenatural. Uma concepção comum é a de que as pirâmides são guardadas por uma entidade sobrenatural ou divina, encarregada de proteger os segredos e tesouros contidos dentro delas. Este guardião pode ser retratado como uma criatura mitológica, um espírito ancestral ou até mesmo uma divindade egípcia como Anubis, o deus da mumificação e do além-vida. Fantasma de um faraó. Alguns acreditam que as pirâmides estão assombradas pelo fantasma de um faraó ou de figuras importantes do Antigo Egito. Essas entidades são frequentemente retratadas como presenças benevolentes ou malévolas, cujos espíritos vagam pelos corredores e câmaras das pirâmides em busca de paz ou vingança. Entidades extraterrestres. Uma teoria mais moderna e especulativa sugere que as pirâmides foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres ou que servem como pontos de contato com civilizações de outros planetas.